Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para fazer uma receita então para você usar nas suas festas final de ano. Pode ser usado tanto no Réveillon, pode ser usado no Natal, no próximo ano, enfim, qualquer data comemorativa cabe essa receita. Uma receita bem legal, bem prática, não é difícil de fazer, o que é mais importante, pode ser replicado bem facilmente em casa. Sem mais delongas, vamos à receita. A gente vai fazer um cordeiro hoje assado lentamente, vai ser servido junto com molho paloise, que é um molho de base de hortelã. Junto com ele vai ser guarnecido batatas ao murro e também teremos de entrada uma salada com redução de balsâmico e tâmaras e nozes caramelizadas. Para começar com a salada, a gente vai começar caramelizando então as nozes. Para caramelizar as nozes, a gente vai precisar das nozes propriamente ditas, do mel e do açúcar. A gente vai levar isso ao fogo em temperatura bem baixa e vai deixar começar o açúcar a derreter, incorporar no mel. Vai começar a incorporar as nozes lentamente nesse açúcar e vai criar uma camada doce ao redor disso. Isso vai resultar nas nozes caramelizadas dessa maneira. Ela vai demorar cerca aí de uns 5, 10 minutinhos, dependendo do fogão de vocês. É legal também a gente sempre colocar uma pitadinha de sal no final para dar uma quebrada no dulçor, senão fica muito doce as minhas nozes e vai acabar contrastando demais com a salada. As nozes prontas, a gente vai montar elas, a gente pode servir elas tanto individualmente como numa travessa grande. O legal de servir elas individualmente é que a gente consegue montar em pequenos bols, que geralmente é uma porção que uma pessoa come de salada. Hoje a gente vai montar uma salada bem simples com alface americana mesmo. Então uma dica legal é sempre usar a alface americana, que ela fica crocante depois de um certo tempo ainda à mesa. Então a gente vai dar uma leve rasgada nelas e vai montar aqui o bowl. Aí a gente pode, se quiser botar alguma cor para contrastar, ou colocar um radicchio roxo, ou picar finamente o repolho roxo também, que fica legal para dar um pouco de cor, só que o repolho é um pouco mais forte, então não é todo mundo que gosta na salada. Ou a gente pode botar cebola roxa também. Então a gente vai montar essa daqui com as nozes e a cebola. Pego umas cebolinhas aqui, coloco ao redor aqui mesmo. Venho aqui com as nozes. Por cima disso aqui, a gente vai regar então com uma redução de balsâmico. E a gente rega com esse molho aqui. Essa é uma saladinha de entrada que a gente serve então para começar as nossas preparações. Posso colocar essa inteira aqui para ficar mais, dar uma quebra maior de cor. E estamos com a nossa entrada montada. Então a gente coloca, corta ela em lâminas bem finas, a erva doce. Coloca aqui no final. Também já dá mais uma quebra de cor, que é legal sempre ter vários tons de cor nos pratos que a gente está montando. Para fazer as batatas ao murro, a gente primeiro precisa dar uma cozida nelas e depois a gente pode finalizar ela de duas formas. Mas primeiro vamos cozinhar essas batatas. Cubro elas com água, coloco as ervas que eu vou utilizar aqui, no caso eu vou utilizar alecrim, vou colocar também louro, pode colocar de 2 até 5 dentes de alho, a gente vai colocar isso e vai colocar também sal. E vai bastante sal, pessoal, porque a batata demora para entrar o sal nela, ela está com casca e tem bastante água também aqui na preparação. E depois de cozida a gente mostra o próximo passo da batata. Segundo passo da batata é, com ela já cozida, a gente vai ou esmagar ela com a mão, porque o nome da batata é batata ao murro, que a gente pode dar com o punho fechado aqui nela, ou a gente também usa um amassador de batata, né? A gente não está mais na idade antiga, a gente só pega aqui e dá uma leve pressionada, deixando ela amassada. A gente não retira a casca dessa batata, tá? Isso é importante, faz parte das batatas ao murro, elas serem servidas com a casca. Então a gente vai esmagar todas as batatas que foram cozidas e a gente vai finalizar elas de duas formas. Ou a gente salteia elas na manteiga, na frigideira uma a uma, ou a gente leva elas numa assadeira levemente untada com manteiga, coloca elas no forno com mais uma regada de manteiga por cima, as ervas se vocês quiserem, e depois dou mais uma pitadinha de sal por cima, porque dentro dela não vai pegar muito sal. Levo no forno acima de 200 graus, porque eu só quero que doure a batata, ela já está cozida. Frigideira bem aquecida, eu coloco a manteiga aqui. Como eu falei para vocês, eu posso tanto saltear aqui na frigideira ou finalizar depois as minhas batatas lá no forno. Eu amassei elas, coloco elas aqui. Eu quero só dar uma cor para ela, quero deixar ela levemente dourada. Deixo aqui dar uma leve tostadinha de um lado, uma pitadinha de sal de um lado. E a gente vira as batatas. Mais uma pitadinha de sal.
O que importa aqui é, com a manteiga ela vai ficar levemente dourada e vai dar um brilho para a batata, né? Antes ela estava fosca, agora ela já está com brilho e também com sabor, né? A manteiga vai dar sabor. Então, pessoal, para marinar a nossa carne de cordeiro, que tanto pode ser uma paleta, como essa que a gente vai marinar agora, como pode ser um pernil, o processo é praticamente o mesmo. A gente vai fazer pequenas incisões na carne com a ponta da faca. Isso vai fazer com que o meu tempero penetre mais na carne e ela fique mais saborosa depois de assar. É sempre legal que eu deixe a carne marinando pelo menos 12 horas. Nessas pequenas incisões que a gente está fazendo, é legal a gente vir com alho cortado em 4 ou 6 partes, que daí a gente consegue colocar esses pedacinhos de alho dentro dessas incisões. Isso vai fazer também com que a carne acabe pegando mais o sabor do alho. E a gente vai banhar essa carne com vinho branco. A gente banha de um lado, depois banha de outro. A gente vai colocar as ervas que eu indico a vocês colocarem: tomilho, alecrim. O alecrim é muito bom, combina muito bem com a carne de ovelha porque dá um gosto mentolado. O alho que já estava aqui e coloco algumas folhas de louro também para marinar junto. Coloco isso dos dois lados e venho com o sal. É importante que o sal aqui seja o sal fino, tá? Eu vou colocar sal o suficiente para que eu veja que o sal cobriu toda a minha carne, mas cobriu levemente. Vocês podem ver aqui que a carne está levemente coberta, não está o excesso de sal, não pode ter sal muito para cima da carne. Isso aqui já é uma quantidade muito boa. Cubro com plástico filme e levo à geladeira. Pessoal, é importante que essa carne fique marinando dentro da geladeira. Uma carne crua, se a gente deixar ainda mais aqui no Brasil, que final de ano sempre temos temperaturas elevadas, nunca trabalhamos com temperatura ambiente, sempre geladeira, tá? Então colocamos lá no mínimo 12 horas, ideal 24 horas e lembrando de virar a carne no meio ou próximo ao meio do processo. Se ficar muito ruim, que nem eu falei para vocês antes, né? Se botar às 3 horas, virar às 3 horas da manhã, a gente vira com 1/4 de tempo, depois vira depois de novo, vira mais uma vez, que daí a gente sempre vai mantendo a carne em contato com o líquido da marinada. Depois que a carne marinou, então a gente vai transferir ela para uma outra assadeira. É sempre bom trabalhar com uma assadeira limpa, para que depois facilite na hora da limpeza, né? É sempre ruim a gente lavar uma assadeira que ficou muito suja, ainda mais que vai passar bastante tempo no forno. E vou passar um papel alumínio. E a gente vai levar essa carne para assar em temperatura baixa. Então a gente vai levar no forno pré-aquecido a 150 graus e vai assar de 4 a 6 horas, dependendo da potência do forno de vocês. Para o molho a gente vai precisar fazer um banho-maria. Para fazer o banho-maria a gente vai colocar então uma água no fundo da panela. É importante colocar só no fundo, porque eu não posso deixar que essa água entre em contato com ou a outra panela ou o vasilhame que eu vou colocar por cima dela para fazer o banho-maria. A água começou a ferver, eu baixo o fogo e venho aqui com a mistura de gema e água. Importante sempre utilizar uma luva de auxílio para não queimar o dedo, porque logo esse bowl vai esquentar. É um molho holandese que a gente vai começar a fazer. E depois desse holandese a gente vai passar ele a um molho paloise, que é um molho então holandese com hortelã. Vertendo a manteiga em fio até chegar nesse ponto aqui. Cheguei nesse ponto, então eu retiro do fogo, mexo mais um pouquinho para esfriar bem a preparação e vai ficar um ponto parecido um molho de maionese. Então, para finalizar o nosso molho paloise, a gente vai cortar hortelã bem finamente, tá? Esse corte aqui se chama chiffonade. Quando a gente pega e corta as folhinhas bem fininhas. E a gente vai incorporar isso aqui no nosso molho, junto com uma redução que a gente fez de vinho branco, cebola e mais hortelã. A gente vai colocar o vinho, a hortelã e a cebola e vai deixar reduzir até ficar bem pouquinho líquido, tá? Lembrando que vocês vão ver na receita que diz 200 ml de vinho branco, então reduziu para quase nada. Eu vou colocar só umas gotinhas, só para entregar um pouco mais de acidez aqui para o meu molho. Então, pessoal, após 4 horas de forno e mais uns 15 minutinhos dourando, temos aqui então nosso cordeiro assado. A gente retira essas ervas que a gente colocou para assar previamente, né, porque elas estão queimadas da cocção. A carne está aqui, as batatas ao redor guarnecendo. Temos a salada aqui montada. Essa salada desse tamanho assim serve umas 2 pessoas. E a gente vem com o molhinho que a gente pode colocar tanto por cima aqui do nosso cordeiro. A gente pode também colocar umas pequenas gotas em cima de cada batata, que vai realçar o sabor da batata também. Mandar a travessa com a carne e as batatas e deixar o molho do lado para que a pessoa vá servindo. E temos aqui
um prato bem legal para as festas de final de ano. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos numa próxima.